Oi, gente, meu nome é Lorena e vamos seguir com o projeto Lendo Colin Hoover. Como vocês estão? Espero que muito bem, porque o vídeo de hoje... já quero deixar claro que o vídeo não vai ter spoiler, então fiquem tranquilos. Bom, tinha uns 3 meses que eu não pegava nada para ler da Colin desse projeto, porque o último dela que eu li, que foi o Tarde Demais, foi assim, péssimo, uma bomba. Nem vou falar dele, eu fiz uma resenha escrita no Scooby, vou deixar aqui embaixo, mas assim, é o pior livro, eu não recomendo que você perca seu tempo lendo ele. Porém, o livro de hoje, que é Todas as Suas Imperfeições, é um dos favoritos da minha amiga Diana, a gente sempre faz Buddy Read juntas, e ela sempre vinha falando pra mim que esse foi o favorito dela da Colin, que eu precisava ler. Então eu decidi retomar o projeto depois que eu me recuperei da leitura de Tarde Demais. Todas as Suas Imperfeições já estava na lista. Pra quem não assistiu, tem uma playlist aqui só do projeto Lendo Colin Hoover, com os que eu já li. Decidi pegar o Todas as Suas Imperfeições e que massacre. Porque define se um livro é bom ou ruim é uma discussão eterna, né? Academicamente, existe sim livro ruim, mas pessoalmente eu acho que quando você tá lendo por hobby, porque você gosta, vai muito do humor, do que você tá passando naquele momento, a sua forma de se conectar com a história. Então, para mim, um livro pode ser ruim, para você, o mesmo livro que para mim foi ruim pode ser bom. Mas a pergunta que não quer calar é: por que a gente dá 5 estrelas para tragédia? Tipo, chorei, 5 estrelas. Me destruiu, favoritado. Nossa, esse livro me fez sofrer do início ao fim, perfeito, leia, eu recomendo. Sempre assim. E por que que a gente faz isso? Porque a gente ama tanto o livro que aparentemente é triste, que é um drama que nos destrói. E eu vou usar todas as suas imperfeições para tentar responder essa pergunta. Acho que a autora dispensa apresentações, né? Colin Hoover tá aí bombando, vendendo pra caramba, não sai da lista dos mais vendidos, inclusive todas as suas imperfeições tá lá. É só dar um Google rápido aí no nome da autora que você vai ver que ela está no top atualmente. Mas Todas as Suas Imperfeições vai contar pra gente a história da Queen, que um belo dia chega no apartamento do noivo dela, ela entra no elevador, sobe até o andar, chegando lá tem um cara parado na frente da porta do apartamento do noivo dela. Aí ela vai, pede licença pra ela entrar e ele fala assim pra ela: Olha, se fosse você, eu não entrava aí não. ela fala, Mas como assim? Esse é o apartamento do meu noivo, me dá licença que eu quero entrar. aí ele fala, Não, porque a minha namorada está aí dentro e ela tá me traindo. a Queen olha pra ele e fala, ué, o nome desse cara é Graham e ele e a Queen vão ficar ali fora até os bonitos que estão lá dentro traindo eles decidirem sair. E aí eles ficam ali conversando até que o noivo da Queen e a namorada do Graham saem. Bonito! Que bonito, hein? É aquela confusão no corredor e assim a história começa. Literalmente nos primeiros parágrafos que isso acontece, a Queen inclusive vai se casar dali a pouquíssimo tempo e essa tragédia aconteceu. Findado ali o barraco, vai cada um pro seu canto, né? Vai cada um catar os seus caquinhos. Mais meses depois a Queen e o Graham, eles vão se reencontrar e eles vão acabar se casando. E é aí que a história começa, porque Todas as Suas Imperfeições não é um livro sobre traição, sim sobre como algo pode abalar toda a sua vida, abalar o seu casamento, literalmente te fazer parar com tudo por uma obsessão com uma coisa que você precisa, que você quer de qualquer forma. A Queen e o Graham, eles são o casal perfeito, assim, aqueles que você olha e pensa, nossa, comercial de margarina. A Queen não poderia ter sido traída em melhor momento, digamos assim, porque se a traição não tivesse ocorrido, ela não teria conhecido o Graham, né, que é o marido perfeito. Porém, a Queen é estéril, ela não pode ter filhos e esse é um dos sonhos da vida dela, assim, o sonho master. Ela queria muito ser mãe. E aí eles tentam a adoção, mas aconteceu uma coisa aí no passado do Graham que faz com que eles sempre estejam no final da lista, assim, sempre vão considerar outros casais na frente deles. E como é muita gente, né, querendo adotar, é uma série de burocracias, muitas regras, eles nunca conseguem chegar até o fim do processo por conta disso que aconteceu na vida do Graham. Então, a adoção tá fora de cogitação. E a cada tentativa da Queen de engravidar, seja pelo método tradicional, seja fazendo tratamento, seja gastando todo o dinheiro dela tentando fazer inseminação, a cada tentativa a relação deles vai se deteriorando aos poucos. Então a gente vai acompanhar todo o sacrilégio da Queen
nessa empreitada de tentar ser mãe, não conseguir e descobrir que talvez ela nunca consiga realizar o maior sonho da vida dela e, consequentemente, do casal. E, gente, que história é essa? A narrativa ela é toda feita pelo ponto de vista da Queen. E assim, eu acho que a grande maioria das mulheres já passou por esse momento de se perguntar se quer ser mãe, ou já teve esse sonho, ou às vezes nem era um sonho, mas quem sabe no futuro queria ter. Em algum momento essas questões vão nos acometer, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Mas agora você imagina se esse fosse o seu sonho, é o sonho da sua vida. Você e seu marido se casaram com isso na cabeça de constituir uma família, de ter filhos, e aí você descobre que você não pode, seu sonho é interrompido, você não vai poder realizar aquele sonho. Não é aquela coisa de um sonho possível, tipo, ai, quero fazer uma viagem. Tá, não dá agora, mas vou juntar um dinheiro e no futuro próximo eu vou conseguir fazer. Ou então, quero trabalhar em tal empresa, vou, sei lá, tentar fazer um processo seletivo. É uma coisa solucionável, digamos assim, né? Um sonho possível. Agora, está na cabeça da Queen faz você se questionar a todo momento como deve ser desesperador e como um problema que pra gente como leitor, como pessoa, alguém que não quer ter filhos, que não tem esse sonho, é um problema mínimo e para esse casal é um tormento diário. Um casamento perfeito que pode acabar por conta de um detalhe que, assim, tá consumindo a Queen de formas que ela não consegue escapar daquilo. Ela simplesmente não consegue ver nada de positivo na vida dela e nem no casamento dela por esse simples detalhe. E aí a gente, né, como leitora, vai se consumindo junto com ela. E é aí que eu te respondo a pergunta: por que que a gente gosta de sofrer? Porque sim, eu sofri pra caramba com esse livro. Chorei, uma coisa que não acontece, eu chorar lendo o livro, eu chorei. Eu dei 5 estrelas e sabe por quê? Não é questão de você favoritar um livro que é triste. Não é questão de você dar 5 estrelas para um sofrimento. A questão é que você tá lendo um livro, são palavras, possivelmente aquela pessoa não existe, né? Se o livro não é baseado em fatos reais, é só uma personagem, é só uma situação, mas é o fato do livro conseguir te transmitir a agonia de uma maneira tão real que você sente que você tá vendo aquilo ali na sua frente. É a sensação de você se compadecer, sabe, com alguém que não existe, com uma situação que você não tá passando, mas você sentiu que a personagem tá sentindo, se colocar no lugar dela, sentir aquele drama, aquela tristeza, aquela carga. E isso só é possível quando a autora tem a habilidade de transmitir os sentimentos pro papel, no caso. Porque assim, a Queen nem existe, mas eu já sentia como se fosse uma amiga minha passando por isso, sabe? Ou alguém da minha família, eu tava já sofrendo junto com ela e ao mesmo tempo eu também tava me questionando. E se eu passasse por isso? O que que eu ia fazer? Como que eu ia reagir? Será que eu ia ficar igual a Queen, alucinada, abalada, obcecada? Porque ela é literalmente obcecada com esse problema. Porque é uma questão assim, que nem um milagre vai conseguir resolver. Ou talvez só um milagre, de repente, mas assim, pelo ponto de vista médico, pelo ponto de vista científico, não vai rolar. E o pior é que quando a gente é mais madura, assim, que a gente já passou por certas situações, a gente consegue enxergar a situação por outro ângulo. Se eu tivesse lido esse livro com 16, 17 anos, talvez eu não tivesse entendido, mas uma coisa que pega muito pra mim é quando você tem, por exemplo, um casamento sólido, você já construiu toda uma coisa com outra pessoa, você já tem uma vida rolando ali entre 4 paredes e desfazer isso é uma coisa muito delicada, é uma coisa que envolve muito sofrimento, que envolve muitas coisas passadas, muita história e talvez se você nunca viveu isso, nunca passou por isso, você pode achar que é um drama simples de resolver, vai cada um pro seu lado, acaba, assina o divórcio e acabou. Só que não é bem assim, toda história tem camadas, a vida de todo mundo tem camadas, cada um sabe o que passa, tem dilemas, tem situações que quando a gente tem um certo grau de entendimento, a gente sabe que não é simples de resolver. É uma vida inteira juntos que acaba, né? E assim, nem é só pelo fato da gravidez, porque esse livro é uma bomba, que na hora que explode,
é aquela bomba que explode e vai estilhaço para tudo que é lado e assim, atinge vários pontos. E não é qualquer autora que consegue fazer isso, de pegar uma situação e fazer você sentir empatia, se colocar no lugar da personagem, imaginar que você também poderia viver aquilo. E isso para mim é 5 estrelas, porque eu consegui enxergar a situação pelo que ela é mesmo, de fato. E mesmo que eu não esteja passando por isso, não conheça ninguém que já passou, o que também não deixa de ser uma situação real, apesar da personagem não ser, mas quantas mulheres hoje não estão passando pela mesma situação também. É um livro maravilhoso que retrata uma situação muito triste. E além disso, aqui nessa narrativa, ela te dá passado e presente. Então você vai ver o presente, né, quando isso está acontecendo ali na vida do casal, mas você também vai ver o que aconteceu depois que eles pegaram aquela traição lá do noivo e do ex-noivo e da ex do Graham. A gente vai ver tudo o que aconteceu com o casal, como que eles voltaram a se aproximar, como que foi o namoro deles, o noivado, o casamento. Então ali você já tá apegada ao casal. Você, primeira página, você já tem aquela traição ali, que já é uma coisa, poxa, faltando nem um mês pro casamento acontecer, acontece a traição com a Queen. A gente já fica meio assim, meio abalado. E aí depois, quando a gente vê que ela deu a volta por cima, conseguiu encontrar uma pessoa legal, conseguiu superar, a gente acaba se apegando, sabe? E como eu disse, o romance dos dois é muito bonito, não tem como não se apegar a eles. O Graham é um personagem maravilhoso. E assim, quem acompanha aqui o projeto sabe que tem uma peculiaridade na escrita da Colleen que eu detesto, que é quando ela coloca coisas mirabolantes nas histórias dela, umas coisas assim impossíveis de acontecer, sabe? Que você passa o pano para continuar lendo a história, mas que são coincidências bizarras, coisas que eu não gosto. Mas nesse livro aqui, eu já tava tão assim tocada com essa história, que eu logo pensei, gente, é nesse momento que a Colleen precisa colocar uma coincidência dessa, sei lá, coloca um milagre, faz alguma coisa acontecer pra dar um filho pra essa mulher, porque eu não aguento mais ver ela sofrendo. Eu já tava nesse nível de querer que a Colleen colocasse uma reviravolta daquelas loucas que só ela sabe colocar nessa história aqui. O que não acontece, tá? Esse livro aqui é o mais real possível. Eu acho que talvez um dos mais reais, de um dos dilemas mais críveis, assim, que eu já pude ler da autora. Então, se você gosta de drama, se você quer um bom romance, se você quer acompanhar uma narrativa entre passado e presente, que dá tudo errado e que você vai chorar, que você vai se emocionar e vai se apegar, leia Todas as Suas Imperfeições. É um livro, assim, que eu recomendo muitíssimo. Eu chorei, eu amei. Atualmente esse livro está na lista dos mais vendidos da Amazon, como eu disse, a Colleen tá aí sempre na lista dos mais vendidos, inclusive tem sempre mais de um livro dela. E assim, o que talvez te faça não gostar desse livro é se você nunca teve que passar por uma situação difícil, uma situação onde você tenha que fazer escolhas, uma situação realmente assim, tensa. E também se você julga as pessoas baseadas em ações que você tomaria, eu acho que o livro também não vai ser para você, porque isso aqui que eu tô falando é só a sinopse, isso que eu falei você encontra na sinopse. Tem outras coisas aqui enraizadas nesse livro que assim não dá para você apontar o dedo para Queen e julgar o que você faria, porque a história não é sobre isso, sabe? É sobre você sentir a empatia, se colocar no lugar da personagem e entender, sabe? Tudo que ela tá fazendo, tudo que ela tá passando. Aqui não é questão de tipo, ah, não, porque eu faria assim. É questão de você ver o que ela vai escolher, o que ela vai pesar ali na balança. E não tem certo ou errado, porque tudo tem que ser levado em consideração para entender e aceitar o momento em que ela chega assim, ali, sabe, no X da questão. E aí, para finalizar, eu vou ler aqui um trecho que me tocou assim demais. Porque, como eu disse, esse livro é uma bomba que explode, voa estilhaço para tudo que é lado. E o trecho é o seguinte: se você iluminar apenas as suas imperfeições, todas as suas qualidades ficarão na sombra. E tem outro trecho que eu acho que define assim o livro, a história, e que a gente também pode carregar assim para nossa vida, que encaixa perfeitamente em algumas situações. Como eu disse, se você já passou por alguma situação difícil, é o seguinte: posso passar meu tempo concentrada na versão perfeita da vida que jamais terei, ou posso passar meu tempo aproveitando a vida que tenho. E a vida que tenho pode ser tão cheia de oportunidades se eu conseguir sair da minha cabeça tempo suficiente para correr atrás dessas oportunidades. Ai, gente, é sobre isso e não tá nada bem.
Bom, gente, eu só passei, então, assim, pelo panorama da história. Eu recomendo que você leia. A gente tem aqui personagens secundários, tem outras pessoas que vão, assim, aparecer na história pra dar uma equilibrada, pra deixar mais leve, pra atrapalhar, pra fazer você dar uma risada no meio dessa situação. Enfim, é realmente uma história cheia de camadas que você, como leitora, você tem que olhar, assim, de cima a situação, ir acompanhando e deixar a sua opinião de fora, sabe? Foi uma experiência de leitura maravilhosa. Me conta aqui nos comentários se você já leu, o que você achou, se você não leu, se quer ler, se concorda com o que eu disse sobre o livro também. Se você não for ler, por que não vai, por que não te agradou, me conta tudo aqui embaixo, tá? Que eu quero saber. Se você quiser comprar o livro, o link também vai estar aqui embaixo, já aproveita, se não tiver deixado um like nesse vídeo, para deixar agora e se inscrever no canal, se ainda não for inscrita. Me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, e o próximo livro do projeto será Uma Segunda Chance. Tá prometendo aí ser uma história com aquela pegada mais adulta que eu gosto na Colleen, que tem essas situações assim tensas do cotidiano. Então é isso, leiam todas as suas imperfeições e até o próximo vídeo.